Bom, bem-vindos a mais um vídeo. Não faça isso na sua obra. Como eu disse no primeiro, o objetivo dessa série é mostrar situações reais que ocorreram em serviços, em obras, no objetivo de melhorar o aprendizado e evitar que situações similares venham a ocorrer, pelo menos para as pessoas que assistirem o vídeo, né? Então, o nosso estudo de caso de hoje é uma situação que eu vivenciei indiretamente, conheço, estava relativamente próximo no dia que ocorreu esse problema. E realmente é uma situação bem interessante que vale a pena a gente conhecer. Então vamos passar aqui, eu vou demonstrar para vocês o que ocorreu. Primeiro a consequência, primeiro o resultado, qual foi o problema em si, para a gente poder começar a discutir as causas. Bom, como foi dito anteriormente, a gente vai começar com a apresentação das consequências do problema, né? A gente vê, está bem claro aí, né? Houve um acúmulo de água na cobertura por conta de uma chuva muito forte, e aí essa água acumulou no forro e caiu dentro do ambiente de trabalho. Tá? Detalhe que as pessoas estavam trabalhando nesse horário, deu tempo ainda do pessoal sair de baixo, mas alguns computadores, impressoras, outros equipamentos foram atingidos, as mesas, né, o piso, então realmente houve um grande problema aí. Então eu vou entrar mais em detalhes adiante, mas a gente vê as consequências estão muito claras aí, ok? Bom, como nós podemos ver na imagem, realmente foi uma situação que causa grandes transtornos, né? Você pode imaginar um dia de trabalho num ambiente, num escritório, né? Numa empresa ou num órgão público, né? E em que ocorre um problema desse, né? Uma chuva mais intensa, a água transborda, entra por forro, derruba o forro, atinge equipamentos, computadores, mesa, cadeiras. E aí a gente tem que imaginar as perdas materiais, o problema na produtividade da atividade desenvolvida ali, os dias em que aquele local fica parado por várias situações, por necessidade de reparo, por troca de equipamento, pelo próprio serviço em si que precisa ser feito, às vezes até por uma necessidade de perícia, você tem que acionar uma perícia, então a perícia não vai vir imediatamente no mesmo dia, no dia seguinte. Então, se a gente for somar isso em termos de prejuízo, não só materiais, mas a questão do trabalho, né, a questão do fluxo de trabalho, né, do ambiente, a gente vê que realmente é uma situação bem inconveniente. Tá? Então, para poder ampliar o conhecimento dessa situação, agora eu vou demonstrar para vocês a situação anterior, o que existia antes, como é que foi feito, o que geralmente causou esse problema. Então vamos lá, seguindo aí para o próximo. Bom, então, como foi dito anteriormente, esse aqui é o estudo do problema em si, né, apresentando a cobertura, né, um detalhe da cobertura, para que a gente possa entender melhor a situação, o problema. Então, você vê que o telhado é de uma única água, né, só tem um sentido de caimento. Esse telhado vai convergir para uma calha, só que essa calha tem caimento duplo, né, para as extremidades, um para a esquerda e outro para a direita, o caimento, ok? Em termos de área, nós temos aqui em uma lateral 39,03 metros quadrados e na outra está 45,02. O total, a área total da cobertura é 84,05. Então, só revisando, a gente tem 39,03 metros quadrados contribuindo para um condutor vertical de 100 milímetros de um lado e do outro lado temos 45,02 metros contribuindo para um outro conduto também com DN100 com diâmetro com 100 milímetros, um condutor vertical. Bom, se a gente puder verificar essa planilha aqui, que foi retirada do Manual de Hidráulica do Azevedo Neto, né, que são as áreas máximas de contribuição de condutores verticais.
Então, se a gente considerar um diâmetro nominal de 100 milímetros, né, mesmo que se considere uma precipitação de 200 milímetros por hora, que é razoável, um conduto vertical de 100 milímetros tem capacidade de 165 metros quadrados, correto? Se a gente voltar para o slide anterior, a gente verifica o quê? Que temos 39,03 metros de um lado e 45,02 do outro. Ou seja, esse aqui está um pouco menor, esse aqui está um pouco maior. Mas é aproximadamente a capacidade do tubo é 4 vezes superior. Quer dizer, se você pegar 16,165 e dividir por 39,03, vai dar um pouco mais de 4. Aqui vai dar um pouco menos de 4, né? Mas em média vai dar 4 vezes a capacidade de condução de vazão, ou seja, ele poderia, cada conduto desse poderia receber uma área de contribuição 4 vezes maior e mesmo assim ainda atenderia os requisitos aí de capacidade de condução de vazão. Então, se a gente está verificando essa situação aqui, a dúvida é por que então ocorreu o problema, se a vazão era mais do que suficiente? Bom, nesse trecho aí a gente pôde verificar o seguinte, que era um telhado simples, com uma área pequena de 84 metros quadrados, dividido com caimento, a calha com dois sentidos de caimento, sentidos opostos, convergindo para tubulações verticais que tinham uma capacidade bem ampla, né? Ou seja, bem maior do que a demanda propriamente dita. Em termos gerais, a gente pode ver que ela era 4 vezes maior do que a vazão de contribuição, ou seja, a capacidade de condução de vazão dos tubos era, em média, 4 vezes maior do que a vazão de contribuição de cada trecho do telhado. Então, realmente não era uma situação para ocorrer em circunstâncias normais. Tá? Então, para evitar que isso aconteça, a gente precisa ver assim, mesmo numa situação dessas tão simples em que eu estava ampliando, né, eu elevei, eu não, em que a situação em que o construtor elevou o pavimento, né, ele acrescentou um pavimento e reproduziu uma situação que estava funcionando plenamente anteriormente, agora a gente vai ver o que efetivamente causou, o que gerou esse problema, já que a situação estava toda favorável, então vamos verificar o que realmente gerou esse problema. Vamos lá, vamos seguir nesse próximo vídeo, nessa próxima explicação para complementar aqui o nosso estudo de caso. Bom, apresentando aqui o diagnóstico do problema, um dos condutos, o localizado à direita, ele estava obstruído com uma bucha de jornal, de papelão, tudo. Essa bucha, ela foi colocada na entrada da tubulação para que a fim de evitar a entrada de resíduos, né, como normalmente acontece. Só que por algum motivo desconhecido, essa bucha acabou escorregando ou foi empurrada, não se sabe, para dentro da tubulação. E aí, como obstruiu, mesmo com uma capacidade considerável lá da outra tubulação, o caimento da calha acabou conduzindo a vazão de parte do telhado para essa tubulação que estava obstruída. Ele acabou enchendo toda a seção do tubo, ok? Encheu o tubo, aí passou para a calha, aí foi subindo, extrapolou a capacidade de condução da calha e aí ela acabou extravasando para dar água, extravasando para dentro do forro, né? Do telhado para dentro do forro. E aí causou todo aquele prejuízo que vocês viram lá naquela primeira imagem, tá? Essas aqui já são as fotos do reparo, né? Em que foi encontrado o problema, foi seccionado o tubo e depois remendado. Tá? Você vê agora com a vazão, capacidade de vazão restituída. Então, com isso, com o reparo, pronto, cessou esse problema. Então, uma situação dessas em que não era para acontecer nada mais sério, acabou acontecendo por conta de um descuido no recebimento da obra. Né? Na época do recebimento, o que deveria ter sido feito?
deveria ter sido feito um teste, né, para poder verificar a questão da capacidade de condução de vazão das tubulações, ou seja, se não se encontrava nenhuma obstrução e que a passagem estava livre, se a capacidade de condução estava adequada para essa nova realidade. Quer dizer, reproduziu-se uma situação que já existia anteriormente, que sempre atendeu muito bem, mas não se contava com essa obstrução, e essa obstrução gerou grandes prejuízos. É uma coisa muito simples de ser evitada, basta se fazer o teste adequado, ok? Então vamos seguir em frente aqui para nossas considerações finais desse vídeo. Bom, então dá para verificar aí, deu para verificar nesse último vídeo, que realmente foi um problema muito sério, que causou grandes transtornos, mas que poderia ter sido facilmente evitado, né? Você verifica que faltou um procedimento simples, que era justamente você fazer o teste, né, pós-obra, pós-serviço, em que você acrescenta vazão para o trecho, né? Você acrescenta, você joga água no telhado, na cobertura, testando, fazendo um teste mesmo da eficiência do sistema, né? Para ver se estava tudo realmente funcionando adequadamente. Então faltou um teste simples desse, porque se ele tivesse sido realizado, teria se verificado a existência da obstrução da tubulação, né, do caso dessa bucha de papelão que tinha sido colocada na fase de obra e por algum motivo, sabe-se lá, se foi má fé, se foi algum descuido, se foi alguma situação, que essa bucha acabou convergindo para o interior do cano, obstruindo a sua seção. E aí, mesmo com uma capacidade adequada, ou seja, o outro tubo tinha uma vazão, uma capacidade superior à contribuição do telhado como um todo, né? Mas, na verdade, ele teria condições de suportar 2 telhados daquele. Um tubo, o tubo que sobrou. Só que o problema é o caimento da calha para lados opostos e justamente essa tubulação ficou obstruída. Então a água ficou retida na calha e por conta disso ela transbordou, né? E aí, transbordando, ela causou todo aquele problema. Então, realmente era um procedimento simples. Então, fica a dica aqui, fica a informação, que toda vez que vocês forem executar um telhado, forem fiscalizar um telhado, por mais simples que ele seja, por mais que você tenha consciência de que a capacidade de condução de vazão está bem superior à vazão de contribuição, é muito importante que se faça o teste adequado para verificar se a vazão, se o sistema foi bem instalado, se não existe nenhuma obstrução. Com isso, eu garanto a vocês que não vai haver nenhum problema. Ok? Eu queria encerrar esse vídeo também reforçando o agradecimento aí pelo interesse, né, pela atenção, e também informando que eu estou à disposição para quem de repente tenha situações similares, que queira compartilhar e que tem interesse em divulgar essa informação. É claro que a gente vai salvaguardar nomes, vocês podem ver nos 2 vídeos, nesse vídeo e no vídeo anterior, salvaguardamos nomes de todos, situações, de modo que isso não possa vir a prejudicar ninguém de forma alguma. Nosso objetivo é divulgar conhecimento, melhorar o entendimento e contribuir para o desenvolvimento da engenharia como um todo. Então, se você já vivenciou alguma situação de obra que você acha importante que outros colegas tomem conhecimento para que não reproduzam esse problema, para que eles não gerem uma situação similar, então vocês podem estar em contato através do e-mail que está aparecendo aí. E aí, com isso, eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês e, dependendo da situação, de compartilhar essa experiência aqui nesse canal, ok? Também, quem tiver interesse pode acompanhar nosso Instagram, a gente também tem perfil no Facebook, e também justamente a ideia é que a gente amplie, estreite esses laços, né? Porque o objetivo do canal justamente é melhorar o entendimento da engenharia e favorecer o mercado como um todo. Ok? Muito obrigado e até a próxima.